Olá, gente, amantes da palavra de Deus, Deus abençoe a todos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus fez dois convites nos evangelhos. Se você ler com atenção, você vai ver que Jesus fez dois convites, ou dois convites de natureza distinta. O primeiro convite que Jesus faz ao pecador é que esse pecador venha a ele para ser salvo, né? Quando Jesus disse: "Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, né? Que eu vos aliviarei." Ali Jesus está fazendo um convite, e esse convite de Jesus se repete por todo o Novo Testamento, né? Quando Jesus conversou com a mulher samaritana, ele disse que tinha uma água para dar, que ela não conhecia e que se ela bebesse dessa água, a sede dela seria saciada. E indo lá para o livro do Apocalipse, no finalzinho, quando já está para fechar o livro da história, né? João ainda, pelo Espírito, faz mais um último apelo dizendo: todo aquele que tiver sede, venha e beba de graça da água da vida. Essa metáfora de beber da água, eu acredito que retrata duas coisas. Primeiro, retrata a acessibilidade, né? Todo mundo praticamente sabe, pode bater na porta de uma casa e alguém te dá um copo d'água, né? Não existe nenhum sacrifício em você pedir para um vizinho, para alguém te dar um copo de água. Eu lembro quando era pequeno, a gente pegava a água da mangueira e dizia: "Posso beber água?" A pessoa: "Pode, ó, mas fecha a mangueira", né? E a gente, depois de uma partida de futebol, pegava o esguicho, ligava e ia revezando. Então a água é uma coisa acessível, né? Na sua maioria, para a maioria das pessoas. Segundo, Jesus oferece mostrando que tudo que você precisa fazer é beber, tudo que você precisa fazer é pegar, é tomar. Porque ele já pagou o alto preço, ele já fez aquilo que era mais difícil. Então esse é o sentido do primeiro convite de Jesus. Ele oferece uma salvação que seria humanamente impossível nós adquirirmos se não fosse através de um favor gratuito de Deus. E o segundo chamado que Jesus faz é o chamado para tomar a cruz. Para esses que beberam da água, para esses que receberam a salvação, Jesus faz um segundo convite. É o convite à renúncia, é o convite a tomar a cruz, né? A ideia de morte, de morrer para o eu. E Jesus faz esse convite para aqueles que já têm Ele como seu Salvador, que possa também se submeter a Ele como seu Senhor. Mas é importante a gente entender que a gente não pode inverter essa ordem. Se você disser que, quando Jesus disse: aquele que não tomar a sua cruz, aquele que não negar a si mesmo, aquele que não perder a sua vida, se Jesus estivesse falando de salvação, então a salvação seria através do autossacrifício. Então eu tenho que tomar a minha cruz para no final trocá-la pela salvação. Seria mais ou menos assim. É como a história do peregrino, né? Essa ideia de que o peregrino ele está viajando para a cidade e ele vai vivendo uma vida de renúncia para depois entrar no céu. Então essa metáfora ela está comprometida, ela compromete. Sim, nós ganharemos enormes recompensas e bênçãos já nessa vida quando nós renunciamos, né, e tomamos a nossa cruz. Mas Jesus nunca propôs que a salvação tenha uma participação humana, que levar a cruz seja uma forma de auto-salvamento. Isso ruiria todo o prédio da salvação, que é unicamente pela graça e unicamente pela fé. É o que eu digo, uma única obra na salvação ruiria todo o edifício, né? Destruiria aquilo que Jesus comprou e aquilo que Jesus fez. Então, o primeiro convite que Jesus faz: vinde a mim. Esse é o convite à salvação. Todos que estão cansados, todos que estão no pecado, venha a Jesus para ser salvo. Segundo, ele disse: venha após mim. Aquele que quiser ser meu discípulo, venha após mim. Então, vir a mim, salvação. Vir após mim, chamado ao discipulado. E aí você tem discípulos muito comprometidos, pouco comprometidos, mas em momento algum Jesus confunde as razões e Jesus confunde os princípios, vamos dizer assim, né? Jesus em momento algum confunde as condições. Condição para ser salvo basta você crer
confiar na obra expiatória de Jesus. O Evangelho de João todo fala sobre crer para ser salvo. Aliás, a palavra arrependimento nem aparece no Evangelho de João, porque Deus espera que você creia. O objeto da nossa fé é Cristo e somente Cristo, e sempre vai ser Cristo. Ok? Agora, o segundo convite de Jesus é o convite da renúncia, é o convite da obediência, é o convite de negar a si mesmo, da santificação, mas isso é posterior à salvação, ok? Se você misturar ou inverter essas ordens, você faz uma salvação pelo esforço, pelo sacrifício, pelo ralar, e aí já não é mais pela graça. Como diz Paulo aos Romanos, capítulo 4, se é pelo trabalho, já não é mais pela graça. E se é pela graça, não pode ser pelas obras, ok? Importante entender para não ficar maluco com essa confusão bíblica que está muito bem fundamentada na Bíblia. Deus abençoe a todos.